Boa noite. Povo fraco, né? Boa noite. Vocês jantaram? Não ainda? Depois vamos no Halps, então. O grupo de oração paga? Queridos, como o Lisandro falou, então, eu me chamo Sérgio, alguns me conhecem por Serginho. Houve uma época que eu morei em Capão da Canoa, trabalhava aqui, morava aqui, mas ainda antes de eu morar aqui, Deus ele criou uma amizade muito forte entre algumas pessoas. E essa amizade muito forte entre alguns de nós irmãos é que criou esse grupo de oração, é que fundou esse grupo de oração. Eu me recordo que nós nos reuníamos todos os finais de semana. Nós não éramos grupo de oração ainda, mas nós nos reuníamos todos os finais de semana, sábado e domingo, e a gente se reunia para conviver, para partilhar, para rezar, para chorar junto, para rir junto, para atropelar a gente junto, como uma vez aconteceu, né? Nós tivemos todos os nossos momentos juntos, e à medida que nós íamos caminhando e íamos rezando, Deus ia dizendo ao nosso coração que Ele queria um grupo de oração, até que no dia 26 de junho de 2005, nós fizemos um grupo de oração. E gente, eu participei desse grupo de oração eu não me lembro até quando, acho que até 2007 ou 2008, e que bênção que foi participar desse grupo de oração, que bênção que foi, porque a manifestação de Deus sempre foi tremenda nesse grupo de oração, e até hoje eu acredito que quando nós abrimos o nosso coração de verdade, a manifestação de Deus, ela acontece. Depende de nós abrirmos o nosso coração e de nós estarmos dispostos a deixar o Rei dos Reis entrar e tomar tudo na nossa vida. Uma característica deste grupo de oração sempre foi a radicalidade. Uma característica desse grupo de oração sempre foi dar o tudo para Jesus. O tudo, não reter nada nas nossas vidas, mas entregar toda a nossa vida ao Senhor. Eu me lembro, gente, que e eu não sei porque eu estou falando isso, mas se Deus moveu, né? Mas eu me lembro que quantas vezes, no domingo à tarde, nós tínhamos um planejamento nas nossas vidas pessoais, nas nossas vidas particulares, mas de repente, no domingo de manhã, quando a gente acordava, cada um na sua casa, né? Ou às vezes nós estávamos dormindo na mesma casa e tal, mas cada um na sua casa, e a gente sentia uma moção de Deus assim, que era um dia de combate, que nós precisávamos interceder pelo grupo de oração, que nós precisávamos rezar, e daí então nós nos ligávamos, não tinha WhatsApp na época, eu acho que não tinha WhatsApp na época, pelo que eu me recorde, e a gente se ligava, ou a gente mandava SMS e tal, e a gente se reunia daí no domingo à tarde, 3 horas da tarde ou 4 horas da tarde, para ficarmos rezando, intercedendo pelo grupo de oração, que iria acontecer só 8 horas da noite, mas nós queríamos desde as 3 horas da tarde, ou 4 horas da tarde, nós queríamos estar rezando pelo grupo de oração, rezando pelas pessoas que viriam no grupo de oração. Essa é uma outra característica desse grupo de oração JP2, sempre foi um grupo de oração fundamentado na oração, fundamentado na escuta de Deus, na intimidade com Deus, e precisa ser assim. Se não sei mais qual é a realidade, né? Mas precisa continuar sendo assim, sempre. Mas enfim, eu não vim falar sobre isso. Pediram-me para que eu falasse sobre igreja, sobre a igreja. Mas ao mesmo tempo pediram para que eu falasse também sobre a pessoa de Pedro.
E quando eu recebi estes dois temas, e eu estava lendo, refletindo, eu comecei a pensar assim: é verdade, não tem como nós falarmos da igreja, se antes nós não falarmos de Pedro. Por quê? O Pedro que eu falo não é o Pedro lá da esquina da casa, né? O Pedro que eu falo é o apóstolo Pedro. O Pedro que eu falo é o São Pedro, aquele que caminhou com Jesus e que é o fundamento da igreja. É aquele que Jesus disse lá em Mateus capítulo 16, quando Jesus pergunta para o grupo dos discípulos, ele pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro, então, inspirado pelo Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E quando Pedro fala isso, Jesus responde para Pedro assim: feliz és tu, Simão, porque não foi a carne que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E ele diz assim: e eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, contra ela. Então Pedro, esse discípulo, esse apóstolo que nós vamos falar hoje, para que a gente possa falar um pouco de igreja, para que a gente possa entender igreja muito mais do que aquela instituição que é ensinada em aulas de história, que é ensinada no ensino médio, que é ensinada em catequese, que é ensinada na faculdade, mas para que a gente possa entender que essa igreja, ela é viva, e ela está presente na vida de cada um de nós. Não está presente na nossa vida só porque ela é falada por todo mundo, só porque ela existe enquanto um templo, mas ela está presente na vida de cada um de nós, na nossa vida pessoal, na nossa história pessoal. A igreja está presente. E eu digo que a igreja está presente, e nós vamos agora olhar para o apóstolo Pedro, para que a gente possa entender por que a igreja está presente. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender de Pedro, que Jesus sobre ele fundou a igreja, que Jesus escolheu para ser aquele que guiaria a igreja, que guiaria a igreja nascente, que iria coordenar, digamos assim, os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos. Este Pedro, ele era um cara pitoresco, ele era uma figura muito diferente. Pedro tinha um temperamento que nós chamamos hoje de um temperamento colérico, né? Então, uma pessoa de temperamento colérico é uma pessoa impulsiva, é uma pessoa explosiva, ousada, é uma pessoa que ela é audaciosa no que ela faz, ela não pensa muito no que ela faz, ela tem uma liderança nata, né? E ela vai exercendo isso tudo no decorrer do seu dia a dia. Então, o temperamento de Pedro era colérico. E daí eu fui anotando alguns fatos da vida de Pedro, para a gente entender um pouco sobre isso. Então, Pedro, por exemplo, ele foi audacioso o suficiente para responder a Jesus Cristo diante de uma ordem dele. Lembram lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, quando Pedro e os irmãos dele, ali de pescaria, eles estavam pescando e eles passaram a noite pescando e eles não apanharam nada, nenhum peixe. E daí Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, joga a rede do lado de lá. E Pedro não tinha intimidade nenhuma com Jesus ainda. Pedro nem tinha ainda talvez um reconhecimento de que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Não tinha. Ele podia ter ouvido falar de Jesus, porque num dos evangelhos Jesus já tinha passado pela casa de Pedro. Então ele tinha já ouvido falar de Jesus. Talvez um amigo dele já estava seguindo Jesus e apresentou Jesus. Então Pedro diz assim: mestre. Interessante, ele chama Jesus de mestre.
Mas o mestre que Pedro se refere aqui, não é um mestre como se ele reconhecesse Jesus já Senhor da sua vida, já reconhecesse Jesus como Filho de Deus, mas o mestre que Pedro fala aqui, é que ele reconhece que Jesus é sábio, que Jesus ele tem pregado e ele tem uma sabedoria. A palavra que se usa aqui é Rabone, é uma palavra própria da língua, da cultura judaica, para falar sobre os mestres do judaísmo. E ele fala, então ele chama Jesus de mestre, mas ele responde para Jesus, ele diz assim: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada, a gente não conseguiu nada, mas tudo bem, por causa da tua palavra, nós vamos lançar as redes de novo. Mas o que eu quero que a gente entenda é que Pedro teve a audácia de responder para Jesus Cristo. Ele teve, eu vou usar esse termo, a petulância de falar para Jesus, tipo assim: Jesus, o profissional aqui nessa história sou eu, você não é pescador, você é simplesmente Jesus, um mestre, alguém que ensina, alguém que conhece as escrituras, mas o pescador aqui sou eu. Mas tudo bem, já que tu está falando, eu vou lá e vou lançar as redes. Depois, Pedro também ele tem a coragem, num ato impulsivo, de cortar a orelha de um soldado, um soldado que tinha ido lá para cumprir a sua missão, a sua profissão, o seu mandato. Ele foi lá para prender Jesus, e Pedro então teve a coragem de ir lá tirar a espada e cortar a orelha daquele soldado. Daí Jesus repreendeu ele, mandou ele guardar a espada, e assim foi indo. Também Pedro foi aquele que negou Jesus por 3 vezes, e ele negou Jesus por 3 vezes para uma empregada, para uma servente de um palácio, para uma pessoa que não teria voz nenhuma. Se ela chegasse para alguém e falasse assim: olha, lá no pátio tem um cara que é seguidor de Jesus, ninguém ia dar importância para ela, porque esta era a cultura da época. A mulher não era ouvida, ainda mais uma mulher que era servente de um palácio. Ela era uma serviçal, talvez ela nem fosse ter acesso para falar para ninguém nada de importante. E Pedro foi lá e negou Jesus Cristo. Pedro, que na última noite da última ceia, Pedro ele disse para Jesus assim: não, Jesus, tu não me lavarás, isso não é justo. Eu imagino até que Pedro, o temperamento colérico dele, ele deve ter empurrado Jesus, não, tu não me lavarás, Pedro, que também tinha um pouco de orgulho, um pouco de vaidade. Sabe aquela passagem que diz assim, que Pedro pergunta para Jesus: Jesus, até quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? Quando Pedro perguntou aquilo para Jesus, Pedro estava se achando o máximo. Pedro estava se achando assim, quando ele falou Jesus até 7 vezes, Pedro estava achando que ele estava assim, como é que a gente pode dizer, Eu vou usar a expressão assim, abafando com Jesus, estava abafando, porque 7 era o número da perfeição. Na cultura judaica, 7 é considerado o número da totalidade, da plenitude, da perfeição. Então, quando Pedro diz isso, Pedro está querendo mostrar para Jesus assim: Jesus, se eu perdoar 7 vezes, eu já estou disposto a perdoar 7 vezes, então eu já estou quase que na perfeição. E Jesus corta Pedro no meio, E o que ele diz? Não, eu não te digo até 7 vezes, mas até 77 vezes, ou 70 vezes 7, dependendo da tradução bíblica. Até 77 vezes, ou seja, extrapola. Na concepção de Jesus, precisamos extrapolar. Ele quis dizer com isso para Pedro, que Pedro precisava extrapolar a perfeição, precisava extrapolar a plenitude, extrapolar aquilo que já era a totalidade, e precisava transbordar o perdão. Mas enfim,
Eu fui contando essas coisas para nós entendermos que Pedro, de fato, era uma figura pitoresca, era uma figura diferente, era um homem, e eu imagino que devia ser engraçado viver com Pedro. Às vezes lá na minha cidade, eu não falei, de onde que eu sou. Eu morava aqui no litoral norte, mas hoje eu moro em Caxias do Sul, lá na serra. E às vezes lá na serra, tem uns gringos, uns gringões assim, uns senhores de idade, que eles são muito bravos, mas ao mesmo tempo eles têm um senso de humor. E as coisas que eles fazem são coisas engraçadas, que você acaba rindo, porque é engraçado o que eles fazem. Mesmo quando eles ficam bravos e tal, é engraçado às vezes você vê ele fazer. E eu às vezes imagino que Pedro era mais ou menos assim, naquele jeito dele truculento, aquele jeito dele meio brabo, meio impulsivo, de falar as coisas sem pensar, de cortar a orelha dos outros sem pensar, Eu fico imaginando que devia ser engraçado viver com Pedro, devia ser muito engraçado, porque Pedro era essa figura diferente, entende? Mas é preciso que a gente entenda que este Pedro foi o Pedro escolhido por Deus para fundar a igreja. E eu queria convidar agora que você abrisse a sua Bíblia, porque eu sei pregar com a Bíblia, Então até agora eu não tinha usado a Bíblia ainda, mas nós vamos usar a Bíblia. Abre no Evangelho de João. É o Evangelho de hoje, João capítulo 21. Porque o Evangelho de hoje vai falar sobre Pedro, não fui eu que escolhi, mas o Evangelho de hoje fala sobre Pedro. Então, João capítulo 21. Então olha o que vai dizer o Evangelho. Depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos às margens do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e 2 outros de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: vou pescar. Eles lhes disseram: vamos nós também contigo. Saíram e subiram ao barco, e naquela noite nada apanharam. Vamos parar aqui, depois a gente continua. Para alguns estudiosos, essa parte do Evangelho de João, ela está descrevendo a mesma cena lá do Evangelho de Lucas capítulo 5, da pesca milagrosa. Mas para outros estudiosos, não é ainda um consenso, mas para outros estudiosos não. Essa cena aconteceu depois que Jesus ressuscitou, mesmo depois que Jesus havia aparecido para Pedro e para todos os outros apóstolos. Eles haviam resolvido voltar à sua antiga profissão. Eles haviam resolvido voltar à sua vida velha. Eles haviam resolvido voltar para os seus conceitos antigos. Eles tinham resolvido voltar para a sua atividade antiga. Então eu quero que nessa hora a gente entenda esse texto como esse segundo grupo de estudiosos que diz que aqui era uma segunda manifestação de Jesus Cristo depois da ressurreição. E daí eu quero que a gente lembre, Lucas capítulo 5 da pesca milagrosa, no final dele vai dizer que Jesus olhou para Pedro e disse assim: hoje você é pescador de peixes, mas a partir de agora você se torna pescador de homens. Naquela hora da pesca milagrosa, Jesus conferiu uma missão
para Pedro. Jesus deu um mandato missionário para Pedro: a partir de agora você é pescador de quê? Homens. A partir de agora você é pescador de homens. E eles então assumiram essa missão, eles andaram com Jesus, eles viveram com Jesus, mas depois que Jesus morreu, e mesmo depois que Jesus havia aparecido, eles ainda estavam com medo, eles ainda não queriam morrer por Jesus, eles ainda não tinham força para dar a vida por Jesus Cristo, ainda não tinham força. Vamos continuar a leitura, no versículo 4, porque até agora nós lemos então que eles voltaram para a vida antiga, eles voltaram a pescar peixe, eles voltaram para o mar, eles renegaram a missão deles, porque Jesus não estava mais com eles. Então no versículo 4, continuando: já amanhecera, Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhes disse: jovens, acaso tendes algum peixe? Responderam-lhe: não. Disse-lhes Jesus: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então e já não tinham força para puxá-la, por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer é o Senhor, vestiu a roupa, porque estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos, que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 côvados, vieram com o barco, arrastando a rede com os peixes. Palavra da salvação. Então, vejam só, Pedro havia tomado uma decisão, depois da morte de Jesus, e mesmo depois de Jesus ter aparecido para eles lá no cenáculo, Pedro havia tomado uma decisão, porque ainda havia medo no coração deles. Então Pedro havia tomado a decisão: eu vou voltar para o mar, eu vou voltar a buscar peixe, porque eu não posso ficar esperando essa briga que tem aí fora apaziguar, para eu começar a viver e a evangelizar e a anunciar Jesus. Eu não posso. E ele ainda não tinha coragem para dar a vida para Jesus. Então ele disse: eu vou voltar para o mar, eu vou voltar a pescar. Lembram que eu falei no início que o temperamento de Pedro era um temperamento colérico, e como colérico, Pedro tinha um dom natural para a liderança. E o que aconteceu? Os outros apóstolos, os outros discípulos falaram para Pedro: nós iremos contigo, nós vamos junto, nós vamos pescar junto contigo. Ora, Pedro, além de resolver voltar para a vida antiga, além de resolver voltar para a profissão antiga, Pedro levou outras pessoas com ele. Pedro levou outros irmãos junto com ele. E daí então Jesus aparece, e Jesus então diz para eles, pergunta se tem algum peixe, e eles dizem que não. E o que Jesus faz? Jesus traz a memória de Pedro, traz a lembrança de Pedro, o seu chamado inicial. Jesus traz à lembrança de Pedro o mesmo chamado que ele havia feito um dia, lá no Evangelho de Lucas capítulo 5, lá quando eles também já não tinham peixe, e Jesus disse assim: lancem as redes de novo, vão mais fundo e lancem as redes. Eles foram mais fundo lá em Lucas capítulo 5, lançaram a rede e veio uma quantidade imensa de peixes. E aqui o que Jesus faz? Ele repete a mesma cena. E quando ele repete a mesma cena, ele está querendo dizer para Pedro: você pode ter se esquecido do teu chamado, mas eu não esqueci do teu chamado. Eu não esqueci quem você é. Eu não esqueci quem eu te chamei para ser. É isso que ele está dizendo para Pedro.
É isso que Jesus, com esta cena, ele está querendo falar ao coração de Pedro. Ele está querendo dizer para Pedro assim: Pedro, lembra que um dia eu te chamei, lembra que um dia você também não tinha peixe, lembra que um dia você também havia passado a noite inteira tentando pescar e você não conseguiu nada. Mas Pedro, naquela noite, eu te chamei. E eu disse que você não seria pescador de peixes, mas que você seria pescador de homens. É mais ou menos esse o diálogo que Jesus está travando com Pedro. É isso que Jesus está dizendo ao coração de Pedro. É isso que Pedro está entendendo quando toda essa cena está acontecendo. Ele está entendendo que Jesus está olhando para ele e está dizendo para ele: eu não esqueci do teu chamado. Eu não esqueci de quando eu te chamei para o que eu te chamei a ser. E eu quero perguntar agora para nós que estamos aqui: será que nós nos esquecemos de quem Deus nos chamou a ser? Será que nós nos esquecemos da dignidade com que Deus nos chamou um dia, quando nós viemos pela primeira vez no grupo de oração? Será que nós nos esquecemos da dignidade com que Deus nos criou? E estamos vivendo de qualquer jeito? A vida de Pedro, depois que ele encontrou Jesus Cristo, nunca mais foi a mesma. A vida de Pedro, depois que ele encontrou com a pessoa de Jesus Cristo, mudou por completo. Teve uma mudança total, teve uma mudança radical. Não foi algo que foi gradativo, que foi paulatino, mas foi algo que foi imediato e que foi radical. Quer ver? Lembram? O Evangelho da Pesca Milagrosa, em Lucas capítulo 5, lá no final dele vai dizer, vamos pegar ele, Lucas capítulo 5, já que eu estou falando tanto dele, né? No versículo 11, olha o que diz o versículo 11: então, reconduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles o seguiram. Então, reconduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles o seguiram. Ou seja, quando Pedro e o irmão dele, os primos dele, encontram-se com Jesus Cristo, eles deixam todas as coisas por causa de Jesus Cristo. Eles deixam tudo por causa da pessoa de Jesus Cristo. Eles deixam a profissão deles, eles deixam o patrimônio deles, eles deixam a família deles, eles deixam toda a vida deles por causa de Jesus Cristo. E nós, e aqui eu trago para nós, quando nós encontramos com Jesus Cristo, nós estamos deixando todas as coisas por causa de Jesus, ou nós estamos ainda assegurando algumas coisas, nós estamos ainda retendo algumas situações na nossa vida? Pedro, quando encontrou-se com Jesus Cristo, ele não falou para Jesus assim: Jesus, eu te encontrei, Jesus, eu vou te seguir, mas ao mesmo tempo eu vou carregar o meu barco comigo. E ele saiu seguindo Jesus e carregando o barco dele. Não, mas nós, quando seguimos Jesus, a gente tem ainda carregado algumas coisas. Temos ou não? Nós ainda temos. E aqui eu digo por mim, porque eu conheço a minha história, porque eu sei o que eu vivi. No início da minha caminhada, eu também encontrei Jesus, mas eu ainda tinha coisas na minha casa que não eram de Deus. Eu ainda tinha coisas na minha vida que não eram de Deus. Eu ainda não havia me convertido de uma vez por todas. Eu ainda não havia de fato deixado tudo para seguir Jesus. O que você tem ainda e que não é de Deus na tua vida e que você precisa largar? Talvez seja algo muito interior, muito pessoal. Talvez é um pecado, é um vício moral, é um vício de caráter. Talvez é algo físico.
talvez são CDs que você tem na tua casa, talvez são sites que você acessa, talvez são usos que você faz de drogas, de álcool, de cigarro, talvez, eu não sei, são amizades que você tem. Eu quero que cada um de nós pense aquilo que nós ainda temos deixado na nossa vida e que nós não temos abandonado por causa de Jesus Cristo, que nós ainda não temos deixado de lado, deixado para trás por causa de Jesus Cristo. Eu quero que você imagine a cena se Pedro tivesse resolvido seguir Jesus Cristo e carregando o barco nas costas dele. Seria fácil a caminhada? Não. A caminhada já não é fácil. Mas se Pedro tivesse feito a caminhada com um barco nas suas costas, teria sido muito mais difícil. E hoje, Jesus está querendo olhar para nós, Jesus está querendo olhar para o nosso coração, e Jesus está querendo dizer assim: eu um dia chamei vocês, eu um dia fiz um chamado para vocês, e ou vocês retomam esse chamado e largam todas as coisas por causa desse chamado, ou vocês permanecem vivendo a vida da forma que vocês querem viver. Eu peço desculpa se eu estou sendo duro, mas eu sinto no meu coração que tem muitos de nós aqui que temos seguido Jesus Cristo, que temos vestido camiseta de Jesus Cristo, que temos andado com a cruz de Jesus Cristo, que temos vindo ao grupo de oração, que temos andado com a palavra de Deus, mas nós não temos doado a nossa vida para o Senhor na sua totalidade. Nós ainda não temos dado a nossa vida para Deus até a última gota de sangue. Nós ainda não temos dado para Deus tudo que tem dentro de nós. Nós ainda estamos segurando as coisas, nós ainda temos comportamentos que nós não mudamos, nós temos vícios que nós não largamos, nós temos pecados que nós insistimos em segurar. E hoje, olhando para Pedro, nós somos chamados a seguir Jesus Cristo, deixando todas as coisas, deixando o barco, deixando o patrimônio, deixando a família, deixando tudo. E aqui, gente, eu não estou falando assim, então eu tenho que parar de trabalhar, então eu tenho que me separar. Eu não estou falando isso, de maneira alguma. Mas eu estou dizendo que às vezes nós colocamos todas essas coisas no lugar que é só de Deus, que pertence só a Deus. Às vezes nós pegamos tudo isso que nós temos e nós colocamos acima de Deus. Então, eu não posso fazer isso para Deus porque eu tenho essa situação. Eu não posso fazer isso para Deus e para os meus irmãos de grupo de oração porque eu tenho essa outra situação. E nós vamos deixando Deus e o seu plano e o seu chamado para a nossa vida, nós vamos deixando em terceiro, em quarto, em quinto lugar. Talvez não sejam nem todos de vocês que o Espírito Santo quer falar isso, talvez seja só para algumas pessoas, mas o Senhor, Ele está gritando ao meu coração: é preciso voltar ao chamado, é preciso voltar ao teu chamado, é preciso seguir Jesus Cristo, deixando o teu barco, deixando as tuas redes, deixando as tuas seguranças, deixando todas as tuas coisas. E talvez você pense: mas é muito difícil, mas como que vai ser? Aconteceu na vida de Pedro um evento, aconteceu na vida de Pedro um acontecimento que transformou Pedro de medroso em um homem corajoso, de impulsivo
em um homem prudente, de um homem cheio de leis, cheio de regramentos, cheio de doutrina, para um homem cheio de misericórdia. Aconteceu um acontecimento, um evento na vida de Pedro, que fez esse Pedro que tinha medo de ser morto, que tinha medo de ser crucificado da mesma forma que Jesus, esse Pedro que tinha medo de sair para a rua depois que Jesus tinha morrido, aconteceu uma coisa na vida de Pedro, que fez com que Pedro tivesse uma transformação total. E agora, Pedro já não tinha medo de morrer por Jesus se fosse preciso. Vejam, aqui em João capítulo 20 ou 21, eles estavam trancados numa sala porque eles estavam com medo. Eles não estavam dispostos a dar a vida por Jesus, mas aconteceu uma coisa na vida de Pedro, que mudou toda a sua história, que mudou toda a sua trajetória, que transformou a sua personalidade, que foi pegando o temperamento colérico de Pedro, e Pedro continuou sendo colérico, Pedro continuou sendo o homem que era, mas aconteceu algo na vida dele, que fez com que tudo isso que fazia parte do ser de Pedro, do temperamento dele, e fosse voltado para o bem, fosse voltado para a evangelização. Sabe o que foi isso? Foi Pentecostes, foi a descida do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, a vida de Pedro foi totalmente transformada. Pedro, que era esse homem que estava trancado, que tinha medo, que estava desencorajado, Pedro, depois de Pentecostes, ele foi um homem que ele foi o primeiro a se colocar de pé diante de uma multidão de 3.000 homens, e diante de 3.000 homens ele começou a anunciar Jesus Cristo. Pedro, depois de Pentecostes, ele tinha autoridade sobre os irmãos dele. Pedro, depois de Pentecostes, ele estava passando por uma porta de uma igreja, de uma sinagoga, havia um aleijado naquela porta, e Pedro teve a coragem de olhar no olho daquele aleijado e falar para ele assim: irmão, levanta-te e anda. Pedro, depois de Pentecostes, ele passava pelas ruas, e as pessoas, os familiares, colocavam os seus entes doentes, os seus entes que estavam adoentados, colocavam aonde Pedro passaria, porque a sombra de Pedro curava os doentes. Pedro, que era esse medroso que estava trancado numa sala, depois de Pentecostes, ele aceitou anunciar Jesus Cristo diante de um sinédrio, que era a autoridade judaica da época, e ele foi para aquele sinédrio, e ele anunciou Jesus Cristo, e ele foi preso, e ele foi chicoteado, e ele ficou encarcerado. Pedro, depois de Pentecostes, não foi mais o mesmo homem. Pedro, depois de Pentecostes, teve uma transformação na sua vida. Lembram que eu falei que no início Pedro deixou a barca, mas Pedro ainda não havia deixado algumas coisas no seu interior. Mas depois de Pentecostes, Pedro deixou tudo. Depois de Pentecostes, o interior de Pedro foi um interior totalmente novo. Não era mais o mesmo Pedro, não era mais o mesmo Simão, não era mais o mesmo homem que havia caminhado com Jesus, era um homem totalmente diferente. E se a gente deixar Pentecostes acontecer na nossa vida, se nós deixarmos o Espírito Santo se derramar na nossa vida, nós também não seremos mais os mesmos. Fala para o irmão do lado assim: irmão, se você deixar o Espírito Santo vir sobre a tua vida, você não será mais o mesmo. Mas fala com convicção para esse irmão: você não será mais o mesmo.
você não será mais o mesmo. Nós não seremos mais os mesmos. Mas a questão é uma só. O Espírito se derrama. Quando nós clamamos, o Espírito Santo se derrama. Só precisa haver o desejo no nosso coração. Mais do que a gritaria, mais do que palavras, mais do que oração, se não houver desejo no nosso coração, então o Espírito Santo não virá sobre nós. Queria que nós pudéssemos rezar nessa hora. Se você quiser, feche os seus olhos. Eu quero pedir para que você deseje ardentemente o Espírito Santo. Sabe quando alguém querido da nossa família vai morar longe de nós, vai morar talvez em outro continente, em outro país, ou quando nós perdemos alguém muito querido, há momentos que nós temos um profundo desejo de encontrar com essa pessoa. Nós temos às vezes um profundo desejo de deitar no colo dessa pessoa, de abraçar essa pessoa, de conversar com essa pessoa. E para nós recebermos o Espírito Santo, o que precisa acontecer é exatamente isso. Nós precisamos desejar ter um relacionamento com Ele. Nós precisamos desejar reencontrar com o Espírito Santo, falar com o Espírito Santo. Talvez você nunca tenha ouvido alguém falar assim para você sobre o Espírito Santo. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. A igreja nos diz que ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E como pessoa, o Espírito Santo, ele tem vontade, ele tem entendimento, ele tem emoção, ele tem coração. E agora você pode desejar estar com a pessoa do Espírito Santo. Este mesmo Espírito que inundou a vida de Pedro e que nunca mais o deixou ser o mesmo. Esse mesmo Espírito que entrou na vida de Pedro e o transformou de um homem impulsivo, um homem prudente, que o transformou de um homem animalesco, um homem cheio de gentileza e de caridade. É este Espírito que nós desejamos. Então vai dizendo no teu coração, vai dizendo: Espírito Santo, eu desejo a tua presença. Espírito Santo, eu desejo me relacionar contigo. Espírito Santo, eu desejo me encontrar contigo, porque eu sei que quando eu me encontrar contigo, eu serei totalmente novo.